Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da sua TV Anante. O tema hoje é interessante, risco biológico. Para isso teremos dois participantes. Paloma Lira Pinto, ela é doutoranda em Engenharia de Segurança e Saúde Ocupacionais na Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, lá do Portugal. É mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará e especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade de Fortaleza. Também graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Fortaleza. Técnica em Segurança do Trabalho pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará. Teremos também Gilmar da Cunha Trivelato, bacharel em Química e mestre em Educação pela USP e doutor em Meio Ambiente pela Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. É pesquisador da Fundacentro desde o ano de 1988, com atuação nas áreas de higiene ocupacional, toxicologia e gestão de segurança e saúde do trabalho. Todos amplamente apresentados, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar com uma pergunta bem clara. Eu vou pedir a participação, começando pelas damas, para a Paloma. Paloma, seja bem-vinda e eu vou lhe fazer uma pergunta. Como podemos definir o risco biológico? Olá, boa noite, muito obrigada. Então, o risco biológico, né, eles são aquelas substâncias biológicas, né, como os micro-organismos, material biológico, que representam uma ameaça à saúde do ser humano, dos animais e do meio ambiente como um todo. E entre, né, os seus representantes, nós temos vírus, bactérias, fungos, protozoários e as substâncias que são produzidas por alguns destes micro-organismos. Muito obrigado, Paloma. Eu vou pedir agora a nossa primeira participação do Gilmar Trivelato. Gilmar, e quais as Então, atividades em que os trabalhadores eles estão sujeitos aos riscos biológicos? Seja bem-vindo ao nosso programa. ok. Eu gostaria de complementar a resposta da Paloma, né, destacando o seguinte, que no nosso meio ambiente, no nosso próprio organismo, nós temos milhares de micro-organismos, né? A maior parte deles são micro-organismos benéficos, importantes para a vida. Mas tem alguns que vão trazer realmente um desequilíbrio aos sistemas vivos, né? E é importante dizer também que risco biológico ele pode resultar em infecções, né? Então, micro-organismos que conduzem infecções, como algumas bactérias, mas você pode ter também micro-organismos que provocam reações alérgicas, né? De sensibilização respiratória, principalmente, como alguns fungos, mesmo alguns micro-organismos. E você tem também aqueles que podem produzir toxinas que afetam o organismo humano. Enfim, então, basicamente, você tem essas categorias. Tem um ou outro micro-organismo, como, por exemplo, as micotoxinas, né, aflatoxinas, por exemplo, que podem resultar em câncer, são reconhecidamente carcinogênicos. Então, a gente tem um espectro muito grande. Agora, respondendo a sua pergunta, quais são as atividades? Isso. Elas são bastante, elas são bastante conhecidas, as atividades que expõem trabalhadores, né? O mais comum são aqueles trabalhadores que a gente tem que pensar quais são essas fontes de micro-organismos patogênicos. Então, nós temos, inicialmente, seres humanos. Então, quem lida com pessoas com doenças, principalmente doenças transmissíveis, eles é um grupo de risco. Embora nós não podemos generalizar que todos os trabalhadores, por exemplo, da saúde estejam igualmente expostos ao mesmo nível de risco. Nós temos outros setores também importantes, por exemplo, o pessoal que trabalha com dejetos, com animais, por exemplo, né? E principalmente aqueles que trabalham com restos de animais. Teoricamente, uma produção de alimentos, a carne, por exemplo, que é para consumo humano, ela é isenta de micro-organismos tóxicos, senão seria um problema para a saúde. Mas você tem alguns subprodutos de animais, por exemplo, para obter graxa, sebo, por exemplo, a indústria de couro, por exemplo, então que pode expor os trabalhadores. Outro setor importante é na área da agricultura, né? Então,
você pode trabalhar com cereais, com grãos, por exemplo, e esses grãos podem gerar inúmeros micro-organismos que principalmente provocam reações alérgicas. Outra categoria importante é na indústria de criação de, por exemplo, de suínos e de aves, né? Então, por exemplo, no caso de aves, os restos que eles defecam, né, por exemplo, os restos dejetos deles, aquilo ali pode ter crescer vários micro-organismos e principalmente aqueles que causam problemas respiratórios, né? Não é infecção, mas problemas respiratórios. E os trabalhadores da área de lixo, limpeza, que tem uma gama muito grande, mas eu destacaria com bastante exposição aqueles trabalhadores que tratam, por exemplo, esgotos, o que tem que processos de tratamento de esgotos, onde se gera muita neblina que pode ter contaminação, porque a água do esgoto está, obviamente, contaminada. Então, você tem uma gama muito grande, né, de pessoas expostas. Mais recentemente, por exemplo, você teve uma expansão muito grande de lojas de pets, né, de pet shops, e que cuida dos animais, e as pessoas que manipulam animais em geral também podem estar exposto, assim como veterinários, enfim, há várias, isso é bem conhecido, né? E também conhecido quais são os tipos de micro-organismo que eles estão expostos. Tem uma pergunta que chegou aqui, que eu vou pedir para a participação da Paloma, e logicamente gostaria de seu comentário, Gilmar. É interessantíssimo, né? Existe uma crença de que o risco biológico não pode ser controlado. É possível trabalhar com segurança em situações envolvendo riscos biológicos? Como isso acontece? Eu vou pedir para começar a Paloma respondendo. Tá. É importante a gente começar falando que não existe risco zero, né? Mas a gente tem várias formas de diminuir a possibilidade da exposição dos trabalhadores e trabalhadoras ao risco biológico. Eu posso começar falando que os agentes biológicos, eles possuem uma classificação de 1 a 4, que essa classificação ela vai levar em consideração a possibilidade desse agente causar dano, né, tanto ao trabalhador como à coletividade, e também a existência de medidas profiláticas e de tratamentos disponíveis para essa doença. Então, por exemplo, no nível 1, nos micro-organismos do nível 1, nós temos, por exemplo, os lactobacilos, né? Então, assim, a probabilidade de causar um dano à saúde, né, do trabalhador, ela é baixa, e também nós temos medidas, né, caso for necessário, profiláticas para tratar algum dano que aconteça. Já no risco 4, né, como, por exemplo, nós temos o ebola, então, a possibilidade de causar uma doença é muito grande e também de disseminação para a coletividade, e não temos ainda tratamentos eficazes, né, profiláticos. Gilmar, a partir desse momento... Isso. Desculpe. Pode continuar, Paloma. Pode continuar, Paloma. Pronto. Então, você entendendo essas características, né, essas características vão ajudar você a definir quais são as medidas de segurança que devem ser adotadas no ambiente de trabalho. As medidas de proteção coletiva, como cabines de segurança biológica, determinados tipos de EPI, EPC, de equipamentos de proteção individual. Pronto, aí vou terminar também equipamentos que são necessários para os trabalhadores, e quais são as medidas de higiene, de limpeza, ou os equipamentos adequados, dispositivos de segurança adequados para esses tratamentos. Então, assim, a gente tem várias formas, né, de diminuir a possibilidade de exposição, todas adotando essas medidas, né, coletivas e administrativas. Ok, agora sim. Isso, agora sim, participação do Gilmar. Então, tem essa ideia, né, de que, pelo fato de os micro-organismos estar em toda parte, as pessoas acham que vai ter níveis seguros.
Como destacou a Paloma, risco zero não existe, né? Porque isso depende também da suscetibilidade da pessoa, né? Mas eu gostaria de destacar aqui, por exemplo, que as medidas de prevenção, elas estão associadas ao tipo de atividade, né? Ao nível de risco, de exposição que pode ocorrer e também esse potencial gênico, né, que a Paloma mencionou, que são micro-organismos classificados em 4 níveis, né, que são micro-organismos de baixa potencial nocivo até o máximo, né? Agora, o interessante é que se você pegar, por exemplo, a diretiva que estabelece medidas de controle, ela vai explicar para cada tipo de atividade quais são os níveis de contenção que você pode ter. Na área, por exemplo, de laboratórios clínicos, bioquímicos ou de microbiologia, por exemplo, isso é muito bem conhecido, muito bem estabelecido, conforme o tipo de micro-organismos que se estão manipulando naquela atividade. Mas, por exemplo, para várias atividades da indústria ou da agricultura, por exemplo, também tem a especificação qual deve ser a medida de controle adotada para aquela situação, uma vez que é difícil você eliminar totalmente a fonte, né? Porque são fontes naturais, mas você tem a possibilidade de reduzir essa exposição sem considerar, em alguns casos, até o uso da vacinação, embora não seja uma medida complementar, mas ela não pode ser única, ela tem que ser complementada por várias outras medidas. Vou citar o exemplo mais típico, que é o caso do risco de tuberculose entre trabalhadores do setor de saúde. Esse é um dos riscos mais. Então, você tem uma série de medidas, desde de engenharia, por exemplo, uma vez que você identifica um paciente com portador de tuberculose ativa, né, uma tuberculose ativa, ele vai ter que ir para um quarto especial, por exemplo, no estabelecimento de saúde, que tem que ter um sistema de pressão negativa, um quarto para que reduza ao máximo a possibilidade dos profissionais da saúde ali estarem contaminando. O problema é que, às vezes, nem os hospitais, devido às condições precárias, todos eles têm esses quartos específicos para o isolamento de profissionais. Então, aí você tem que recorrer a outros tipos de medidas de controle, né? Que inclui, por exemplo, além do isolamento do paciente, mas também envolve o uso de proteção respiratória, uma série de medidas de controle, enfim, há possibilidade sim. Eliminar, não, mas você consegue o risco a níveis que você considera aceitáveis e um padrão de dignidade. O problema é que nem sempre os estabelecimentos têm todos os recursos para implementar essas medidas. Na visão dos dois, qual a dificuldade de avaliar, né? Qual a dificuldade de avaliar o risco biológico? Pode começar pela Paloma. Bem, se a gente for comparar com outros tipos de agente, como o químico, o ruído, por exemplo, você tem uma máquina, um equipamento ruidoso que você consegue detectar, ou então tem vários produtos químicos no ambiente que são mais fáceis de você identificar a presença deles. Os agentes biológicos, não, né? Em alguns ambientes de trabalho em que eu não tenha o contato intencional, como, por exemplo, nos laboratórios de pesquisa, de microbiologia, que eu tenho a certeza que aquele agente está presente no ambiente, né? Então, essa dúvida se aquele agente está no ambiente ou não é uma dificuldade, né, na avaliação desse tipo de risco. E também a gente não tem ainda na legislação, né, não sei se é possível ter critérios, né, de parâmetros para a gente avaliar esse risco de exposição, até pela própria característica do agente biológico, como o professor falou, tem várias questões relacionadas, por exemplo, à susceptibilidade do indivíduo e as características do próprio agente. E também a gente também temos o problema da subnotificação dos casos de adoecimento, né? Que às vezes um trabalhador ou trabalhadora ela se infecta
mas não desenvolve a doença, então você não consegue acompanhar esses casos. Ou você tem até o adoecimento, mas o trabalhador, por medo, ou por achar que não há necessidade, ele acaba não notificando a organização, né, dessa questão, e então isso aí dificulta você fazer esse acompanhamento da saúde, que também é muito importante para a avaliação do risco biológico. Gilmar, e para você, para o senhor, qual a dificuldade ao avaliar o risco biológico? A gente pensando que a avaliação do risco começa pela identificação do agente, da exposição, né? Isso é muito documentado na literatura. Se você pegar qualquer atividade, por exemplo, estabelecimentos de saúde, você sabe quais são as prováveis exposições que vão ocorrer, né? Por exemplo, como eu citei, você vai trabalhar com material humano, sanguíneo, por exemplo, o sangue, ele pode ser portador. Preventivamente, você trabalha muito o risco de vírus da hepatite ou o vírus HIV, da imunodeficiência adquirida. Então, o que acontece? Você já pela literatura, quais são os tipos de micro-organismos que você vai encontrar nas atividades. Então, como eu sempre, se você vai numa atividade de tratamento de esgotos, então se conhece também quais são os possíveis micro-organismos que existem ali. Então, você tem que identificar quais são aqueles que têm o maior potencial patogênico, né? E a partir daí ver as condições de exposição. Agora, não dá para você medir, né? Diferentemente, por exemplo, do ruído que a Paloma citou, que você pode fazer uma dosimetria, ou de um agente químico que você tem concentração, você consegue, às vezes, fazer medições e contar o número de colônias de bactérias, ou eventualmente a carga viral de algum vírus, como tem vários. Você não tem valores de preciso. Vai dizer, olha, até aqui é seguro ou até aqui não é seguro. Mas a gente sabe que, conforme uma atividade, ela pode ter um risco maior ou menor, né? Nós vamos pegar o exemplo aí do coronavírus. É claro que se você tem uma pessoa que trabalha no centro de tratamento intensivo com pacientes portadores da Covid, claro que naquele ambiente vai ter uma carga viral, né? Partículas suspensas no ar contendo vírus muito maior do que, por exemplo, você teria num supermercado, onde você não tem necessariamente uma pessoa que você tenha certeza que está possuindo aquele vírus, né? Ela pode ter ou não, então o risco é menor. Então você consegue diferenciar. Assim como, por exemplo, o trabalhador de um transporte público, né, de um ônibus, ele vai estar num risco maior do que um atendente, por exemplo, de supermercado. Então, a gente tem que saber avaliar qual é o critério mais importante para a avaliação do risco biológico. É saber se para aquela situação para a qual foi definido a necessidade de uma medida de controle, se essa medida de controle existe de fato, né, se ela é mantida adequadamente, né, e aí você pode dizer que, digamos, a situação está controlada a níveis satisfatórios, né? Então, você tem para cada tipo de atividade, como eu mencionei antes, conforme os potenciais micro-organismos patogênicos, você vai designar qual é a medida de controle. Se ela existir, for mantida, né? Porque não basta existir, porque às vezes você tem uma cabine de segurança biológica, por exemplo, e ela não for mantida, não resolve nada, porque uma falsa medida de controle que não é acompanhada e verificada é pior do que te dar uma insegurança que você não sabe exatamente se está ou não está protegendo, né? Então, existe essa maneira. Então, são métodos, né? A Paloma talvez possa comentar um pouco mais. Tem várias metodologias, são qualitativas, né? Embora você possa, em alguns casos, detectar carga viral, que está principalmente de contaminados dispersos no ar, né? Mas, basicamente, você vai estimar a probabilidade, né? Porque risco hoje, segundo a NR1, você vai combinar a probabilidade de ocorrer o dano e a probabilidade e a severidade dessa consequência, né? Dessa exposição.
Então, você tem, por exemplo, estabelecimentos de saúde. É muito frequente você ter acidente com material perfurocortante contaminado de sangue, né? Você tem um registro bastante elevado. Agora, não significa que você tem um número elevado de pessoas infectadas por isso. Por quê? Porque, naturalmente, a probabilidade de ter pessoas infectadas, ela, dependendo do tipo de estabelecimento, ela é reduzida. E, além disso, você tem uma série de protocolos. Uma vez ocorrendo o acidente, você vai verificar se aquele material realmente estava contaminado ou não e agir profilaticamente para evitar a chance de infecção e depois o adoecimento. Então, é um processo mais complexo. As pessoas estão acostumadas, né, a falar em avaliação de risco. O indivíduo trabalha no hospital, está sob risco. Não. Existem situações diferenciadas. Ou, por exemplo, o indivíduo trabalha com animais. Não necessariamente o risco. Por exemplo, se você está trabalhando com abate de animais que são animais sadios, o risco é baixo. Se você estiver trabalhando com animais doentes, tratamento de animais doentes, o risco é diferente. Então, às vezes o pessoal não faz essas nuances, né? Ele simplesmente falou, não, é risco biológico como se fosse um único nível de risco, né? Isso dificulta você priorizar as medidas de controle. Eu vou Não pegar sei se esse você quer gancho. comentar alguma coisa. Isso, eu vou pedir agora a participação da professora Paloma, exatamente dentro desse gancho que o professor Gilmar acabou de colocar, como realizar uma boa avaliação e gestão dos riscos biológicos. Aí dentro desse gancho que o professor Gilmar colocou, né, avaliação qualitativa, né, quantitativa ou qualitativa do risco biológico. Qual método usar? A ACGH, ela recomenda que seja feita uma avaliação qualitativa, porque a avaliação quantitativa, ela não vai te dar uma resposta do risco de exposição. Então, ela recomenda que você faça uma avaliação ambiental, faça uma avaliação dos dados de saúde e que utilizar do julgamento profissional. Então, a avaliação quantitativa, ao meu ver, ela serve como uma medida a mais para te ajudar a tomar essa decisão, né, sobre a classificação do risco e a questão da aceitabilidade ou não. Então, para fazer uma boa gestão, né, do risco, primeiro você tem que começar com a contextualização, você tem que entender a sua organização, você tem que entender quais são os normativos internos e externos, tem que entender também qual é a cultura dentro da empresa, se a empresa tem recursos humanos, se tem recursos financeiros para fazer, né, aquela avaliação, tem que entender também o risco que existe nos ambientes de trabalho da organização. Disso, ela procurar ferramentas na literatura que enquadrem no objetivo da avaliação, né? Então, existem algumas ferramentas, desde as mais simples, né, que podem ser encontradas na internet, que faz uma avaliação mais superficial, e outras que elas são mais robustas, e por isso é necessário que uma pessoa faça avaliação, que a pessoa que faça a avaliação tenha um conhecimento maior. Então, tem essas questões. Às vezes, essas ferramentas, elas trazem complexidades diferentes, né? Então, assim, todas elas têm o seu lado positivo e o lado negativo, e aí, como eu disse, vai depender do seu objetivo e de como você vai fazer esse levantamento. Por exemplo, eu tenho checklists, que são ferramentas que são muito simples, né? Podem ser aplicadas até por pessoas que não precisam ter isso, mas se aquele checklist for muito limitado, você provavelmente vai deixar alguma questão de fora na sua avaliação, que seria importante para você definir o risco, né? E também tem que se atentar aos critérios dessas ferramentas, né? São diferentes, variam de cada ferramenta para outra. A ISO 31010, ela elenca, né, algumas ferramentas que podem ser utilizadas
Inclusive, ela até traz assim, a adequação delas para cada fase da avaliação. Então, tem aquelas ferramentas que são mais indicadas para você fazer a identificação do risco, tem outras que são mais a avaliação, e lá você tem algumas dessas ferramentas que são utilizadas. E a questão também da avaliação qualitativa, né? Apesar de assim, muitas pessoas torcerem o nariz, né? Porque é uma avaliação subjetiva e tal, ela também tem os seus prós, vamos dizer assim, porque em relação, por exemplo, a uma avaliação quantitativa, você não vai ter um grande investimento de dinheiro, né? Que é muito mais caro você fazer uma avaliação quantitativa do que uma qualitativa, né? E a questão também esqueci o que eu ia falar. Mas eu acho que eu vou parar por aqui. Tá bom. Então vou agora partir aqui. Então, Não foi, eu acho que eu vou parar por aqui, tá? eu gostaria de completar. Em relação à avaliação, eu gostaria de acrescentar que, infelizmente, aqui no Brasil, a maior parte dos profissionais de saúde e segurança não conhecem esses métodos de avaliação de risco aplicado a agentes biológicos, né? Então, muito fazem pelo senso comum, né? Até muitas questões judiciais, peritos judiciais, todo mundo julga as coisas muito pelo senso comum. E já há bastante conhecimento acumulado nessa área, há bastante métodos recentemente, embora não sejam conhecidos pela maioria dos profissionais brasileiros. Então, para fazer uma boa avaliação qualitativa, depende do quanto aquela pessoa conhece a atividade, do quanto de conhecimento ela tem a respeito das medidas de controle ou de contenção que deve ser aplicáveis, né? Que são aplicáveis àquela situação específica de trabalho. Então, depende basicamente de conhecimento, né? Muito mais do que instrumentos de medição, ou no caso. Claro que você pode, eventualmente, fazer uma exploratória, se você tem dúvida qual é o tipo de micro-organismo, você fazer uma análise microbiológica. Por exemplo, eu já tive experiência de uma indústria que você produzia uma névoa que poderia, num processo de usinagem, que poderia estar contaminado com um agente biológico. Então, você pode coletar, por exemplo, filmes, né, do material que se deposita sobre superfícies e fazer uma análise microbiológica e determinar qual é o tipo de agente ali. Mas, normalmente, é feito muito mais para você confirmar aquilo que você já desconfia, né, no caso desses fluidos de usinagem, já é sabido que tem contaminação de micobactérias, que produz, por exemplo, pneumonites de hipersensibilidade. Então, o que acontece? Você faz muitas vezes para certificar, né, que realmente existe. Mas, como eu falei, o conhecimento da literatura técnica, você tem uma vasta literatura para vários tipos de atividades, indicando quais são os riscos e quais são as medidas preventivas. Não pode ser achômetro, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um laboratório de Instituto Médico Legal, por exemplo, que é uma situação que você vai lá fazer a autópsia e tudo mais, você tem um risco biológico relevante. Então, mas essas medidas, elas são bastante conhecidas. Basta vocês assistirem aqueles filmes policiais norte-americanos, ingleses, que vocês vão verificar que o cuidado nessas operações, eles são muito grandes, diferentemente, às vezes, do que ocorre no Brasil, que as condições de trabalho ainda são bastante precárias. Professora Paloma, dentro desse gancho, como escolher o melhor método, então, para a avaliação dos riscos do risco biológico? Acaba que sendo isso mesmo que eu falei, né? Você tem que conhecer qual é a realidade da empresa, você tem que conhecer as metodologias que estão, né, disponíveis na literatura, conhecer esse trabalho, e conhecer quais são os objetivos daquela ferramenta, até onde ela vai, qual é o nível assim, de profundidade que você consegue atingir com aquela ferramenta, e também os critérios estipulados dentro da empresa, né, da sua organização, assim como também os critérios legislativos
do país. Então, você tem que levar em consideração e conhecer e fazer uma boa assim, identificação, né, sobre as características dos agentes, né? Uma questão muito importante também como o professor falou, é o conhecimento das pessoas que vão fazer essa avaliação, né? Quanto mais profissionais, né, que você consultar para fazer, se você tiver, né, esse recurso humano disponível, melhor aumentar a acurácia da sua avaliação. Então, é mais por aí mesmo. Professor, o senhor acha que o senhor como pesquisador, o senhor acha que a nossa legislação, a legislação brasileira, claro, ela aborda adequadamente a questão dos riscos biológicos? Não, de forma alguma, né? O que a gente tem na literatura? Então, você tem tanta legislação, a NR15, ela foi criada muito para estabelecer, caracterizar as condições insalubres para pagar adicional de salário, né? Então, o que acontece? Ele simplesmente lista atividades que são consideradas, claro, o maior potencial de risco, o risco potencial, digamos, perigo, né? Mas não necessariamente o risco efetivo, porque o risco efetivo vai depender da extensão que se adota medidas preventivas. Eu não posso comparar, por exemplo, um hospital de ponta, eu não vou citar aqui o nome por razões éticas, digamos, um hospital de ponta, às vezes com um hospital simples que está lá numa comunidade que tem poucos recursos. As condições são diferentes em termos de medidas preventivas. Então, o que acontece? A legislação ela foi toda viesada para caracterizar adicional de insalubridade. Então, todo mundo acha, não, tem risco biológico, ou qualquer coisa que pode ter risco biológico já é insalubre, né? E essa legislação, ela foi criada, os anexos, tanto que tem na norma, no decreto 3048 da Previdência, quanto no anexo 14 da NR15, elas foram redigidas antes da década de 70, né? E o que acontece? Na década de 80, a área de biossegurança avançou muito, principalmente depois do advento da AIDS, né? E também da prevenção da hepatite B, com vacinação, com uma série de outras medidas. A área de biossegurança, nos anos 80, avançou muito, e nossa legislação não reflete isso daí. Se tentou fazer na NR32, por exemplo, que é a norma específica para estabelecimentos de saúde, alguma coisa, mas foi mais focada para os agentes infecciosos que existem em estabelecimentos de saúde. Mas não abrangeu outros tipos de atividade onde o risco biológico também existe. Então, infelizmente, a nossa legislação, ela específica, ela está sendo proposta uma revisão justamente da NR9 para abordar agentes biológicos de uma forma geral. Agora, no entanto, a nova norma NR1, que é a de gerenciamento de riscos ocupacionais, ela exige que você faça uma identificação dos perigos, no caso, perigos aí, os tipos de agentes patogênicos e as formas de exposição que ocorrem, que podem ameaçar a saúde, e exige que você faça uma avaliação do risco e tome medidas de controle. Então, mesmo que não esteja detalhado como fazer isso, existe a exigência legal de se fazer a avaliação e controle dos riscos biológicos. O problema é que, como não existe norma específica, o pessoal fica perdido. Por exemplo, foi criado, você pega a área da saúde, por exemplo, criou-se um problema seríssimo recentemente, porque o pessoal caracteriza como insalubre qualquer trabalhador da saúde, qualquer condição do trabalhador da saúde, muitas vezes até no setor público, como política para aumentar. Claro que o profissional de saúde, eu acho que é um profissional que tem uma condição de sacrifício, muitas vezes, vide a pandemia e o episódio da Covid, mas ele tem que ganhar um salário justo. Agora, você condicionar esse salário adicional, que inclusive depois não vai refletir na aposentadoria, é muito problemático. Então, isso levou muita judicialização, porque todo mundo quer aposentadoria especial e quer adicional, né? E se fala muito pouco na prevenção. Então, esse que é o problema nosso, essa cultura que não existe em outros países.
né? Então, você vai buscar justamente outros países, lugar onde tem exposição ao risco biológico, é adotar as medidas que são cabíveis em cada caso para você reduzir o risco ao nível mais baixo possível e não pagar adicional, né? Então, a nossa legislação ela está toda viesada por essa questão monetária, de monetização, e é uma coisa complicada, principalmente para trabalhadores, vamos supor, você pega os trabalhadores do setor de limpeza, né? São pessoas que ganham, em média, um salário mínimo ou pouco mais. Então, um adicional de salário, 40% do salário mínimo, representa para ele um ganho significativo. Então, se você fizer uma mudança da legislação exigindo a adoção de medidas preventivas que eliminam essa condição insalubre, isso vai implicar numa redução salarial significativa. Então, essa mudança da legislação ela tem que ser feita de forma muito cuidadosa, de maneira a promover a prevenção, de promover a proteção da saúde dos trabalhadores, mas também não pode implicar em redução de ganhos salariais, principalmente para os trabalhadores de menor renda. Outro problema que surgiu do risco biológico, quando fala que tudo é insalubre, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que, por exemplo, mulheres grávidas ou amamentando não pode trabalhar em condição insalubre. E vocês sabem, por exemplo, que a maior parte da população trabalhadora na área de saúde é constituída de mulheres, né? E às vezes você não tem condição, do ponto de vista prático, de achar locais, digamos, que não são legalmente consideradas insalubres. Claro que essa generalização tem trazido prejuízos para muitas trabalhadoras, né, que estão nessa condição, por exemplo, de fase de fértil, ou de grávidas ou amamentando, né? Então, a nossa legislação é muito complicada e, infelizmente, está viesada por essa questão que a gente chama genericamente de monetização do risco. Ok, professores. Nós estamos chegando já, abrindo o trem de pouso, chegando ao final do nosso programa. Realmente, essa aula foi assim de muita excelência e, logicamente, também eu não termino sem ouvir as considerações finais. Assim como nós começamos, vamos terminar também começando pelas damas. Professora Paloma, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, muito bom estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento. Agradeço ao professor Edmar por estar dividindo comigo aqui esse ambiente de tanta troca rica, né, de informação, de conhecimento. Ok, professor Gilmar, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais. Então, eu gostaria de agradecer à NANT a oportunidade e eu gostaria de destacar uma coisa que eu observei ao longo dos meus anos da vida profissional, que em todo o processo de identificação de riscos nas empresas, quando fala em risco biológico, o pessoal escreve genericamente bactérias, vírus, fungos e etc. Isso não é identificação. Bactéria eu vou ter em qualquer ambiente. Então, a nova NR1, por exemplo, ela exige que você faça uma identificação adequada, né? Então, eu preciso saber se naquela atividade, qual é o tipo, ou pelo menos o grupo de risco dos micro-organismos patogênicos. Então, quem faz isso, o risco, não tem como avaliar o risco se eu não identificar quais são os possíveis agentes. Então, esse é um recado que eu quero deixar e dizer para vocês que é possível, sim, fazer um gerenciamento adequado dos riscos. Se você não vai eliminar o risco biológico, como diz, a nível zero, o risco zero não existe, mas existem riscos que são socialmente como aceitáveis, porque você já tem conhecimento suficiente para prevenir o adoecimento e, claro, porque muitos adoecimentos relacionados ao risco biológico afetam não só os trabalhadores, como a população em geral, né? Então, tem que ter uma abordagem também para essa questão. Agradeço a oportunidade, nos colocamos à disposição e torcendo aí para que a proposta do governo de ter uma norma específica para agentes biológicos caminhe, né, de estabelecendo como deve ser a prevenção em cada caso para cada tipo de atividade. Obrigado, então, pela oportunidade e agradeço a Paloma pela cooperação, pela disponibilidade de estar propondo com a gente essas ideias.
É isso aí. Em nome da ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, agradeço muito a participação da professora Paloma, do professor Gilmar, e nós estaremos de volta em uma próxima edição, lembrando que esse nosso programa, esse bate-papo aqui, vai ser transformado também na versão de podcast. Você pode acompanhar o áudio através das plataformas de áudio do Spotify e eu acho que na Deezer também. Estaremos de volta em uma próxima edição com mais uma apresentação da sua TV ANANT. Até lá!